Atenção, 3 pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas em 2 acidentes em Maringá. O segundo ocorreu no momento em que os bombeiros faziam atendimento do primeiro. Aconteceu lá, moto com moto, o bombeiro chegou. Aí começou a juntar um monte de curioso, com criança, que a gente faz o alerta. Veio o carreteiro e deu um L, passou lambendo lá o carro do bombeiro e aí fez a lambança toda. Desengatou, acertou a carreta e partiu, com medo de ser linchado lá na hora do acidente. Isso tudo sexta-feira à tarde. Mas aí a polícia foi atrás, conseguiu deter e prendeu o cara, algemou no próprio tanque de combustível. Veja. Parecia um cenário de guerra provocado pela violência no trânsito. Quase todo o efetivo de plantão dos bombeiros de Maringá fez o atendimento. O acidente foi no contorno sul. Foram 2 em menos de 10 minutos e no mesmo local. No momento em que os bombeiros atendiam um acidente entre 2 motos de menor gravidade, ocorreu o outro. Um curioso entrou correndo na pista. O motorista de uma carreta freou, mas o veículo ficou desgovernado. A carreta deu o chamado L e atropelou todos que estavam no acostamento. Na verdade foram mais de 15 bombeiros, até porque o pessoal é solidário, acabou deixando o serviço administrativo para vir prestar apoio ao nosso pessoal que estava no local. 2 pessoas morreram na hora. Outras 4 ficaram feridas gravemente, entre elas uma criança de 10 anos que estava em estado crítico com parada cardíaca e uma adolescente de 15 anos de idade. Isso sem contar as outras 2 vítimas com machucados leves do primeiro acidente. Maicon estava sendo atendido quando a carreta passou. Viu tudo e ficou chocado. Quase que leva a ambulância, porque ela perdeu o controle, para frear. A cena é assustadora. A cena é... não sei nem dizer, fiquei chocado quando eu via a pessoa ali no chão. O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro, foi seguido por pessoas que viram o acidente, mas só parou depois que foi abordado pela polícia a 4 quilômetros daqui. O motorista da carreta, Marcos César Helder, de 37 anos, foi algemado pela polícia e levado para a delegacia. Ele deve responder por homicídio culposo e omissão de socorro. Eu acho que nós não devemos colocar o motorista na cruz também não, e chicotear. Eu penso dessa forma. Mas ele errou, não tenha dúvida. Ué, se eu estou conduzindo o meu automóvel, a minha motocicleta, e eu vejo lá na frente um acidente, em atendimento, estou vendo a viatura, entendeu? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir a velocidade do meu veículo e, se possível, até parar. Ué, eu não sei. Ah, não, tá dando para passar, então eu passo, eu não tenho que parar também, para que ser curioso para as coisas do mal? Agora, fica o alerta aqui, a gente sempre fala isso aqui. Teve uma morte lá, um cara matou o outro, teve um acidente. Os populares, pode ir lá assistir? Pode, mas sobe no barranco, fica longe do negócio aí. Fica longe do problema, porque o povo é curioso mesmo, isso é coisa do brasileiro. Agora, você vê a fatalidade aí? Aí o cidadão vem com aquele caminhãozão lá, mal freia, diz que a carreta dele estava com problema de freio. Parece que o rapaz estava pilotando de chinelo também. Tem essa imagem aí? Quem que está lá, Rogério? Parece que tem, vê se você acha lá, parece que tem uma... Agora, repito, nós não temos que crucificar o motorista o tempo todo, não. Mas ele errou. O erro é nosso, é do ser humano. Todo mundo está sujeito a errar. Nesse caso aí, ele errou. Se está vendo lá o problema, porque foi numa baixada, tinha visão de quem vinha... Aí, ó, esse aí é o motorista. É um trabalhador, entendeu? Tá ganhando o sustento lá, o pão de cada dia. Olha lá, algemona. Mas foi algemado, entendeu? Fugiu do local. Por que ele fugiu? Porque ele ficou com medo de ser linchado. Porque existe um clima de revolta lá. O chinelão, o que não pode também, né? O que é. Uma vez um policial me viu de moto de chinelo, pelo amor de Deus, fez o maior escândalo. Porque era o Léo Júnior, né? Então, não pode, sai aí, como se fosse um marginal, porque errou. Houve uma fatalidade, devia ter reduzido a velocidade até parado para poder ver o que acontece. Ao menos que a carreta não tenha freio mesmo. Esse acidente aconteceu na tarde de sexta-feira e chocou, foi o assunto no final de semana. Vamos tocando aí, qualquer coisa a gente volta com as imagens daqui a pouquinho aí. Atenção, a criança morreu. Embora a repórter Kátia Scanfella não mencione, mas a criança morreu momentos depois de dar a entrada no hospital. Então, morreu 2 na hora e 1 depois. Feridos, teve 5. Claro, o caminhão veio e foi passando em cima de todo mundo, de todos os curiosos que estavam vendo o acidente ali. Na sexta-feira,
no famoso contorno sul aqui em Maringá, que volta e meia tem acidente grave com morte ali, o que a gente lamenta profundamente também.